falar sobre a segunda lei do amor, que são as leis que regem uma constelação familiar, um sistema familiar. E a segunda que vamos trazer hoje é sobre hierarquia ou ordem. Algumas literaturas traz o nome de ordem. O que quer dizer hierarquia? Hierarquia quer dizer ordem sagrada. E não foi Bert Hellinger quem inventou essas leis referente à constelação. Para você ter uma ideia, a lei da ordem ou hierarquia, ela já foi escrita no hexagrama 37 do I Ching. O I Ching foi escrito pelo Imperador Amarelo há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, são leis que são observadas e que vê que dá certo, que flui. Então, a hierarquia é uma das leis que traz leveza, traz fluidez para um sistema familiar. E quando ela é respeitada, a vida flui. Então, o que é ordem ou hierarquia? Dentro do I Ching traz bem assim: quando uma mãe é mãe, um pai é pai, um filho é filho, a família segue em harmonia. Quando se quebra essa ordem, essa lei, vou trazer um exemplo bem clássico que acontece ainda hoje, antigamente acontecia muito, das famílias que às vezes tinham vários filhos, ou pode ser 2, 3 filhos, e esse pai vem a falecer. Ao falecimento desse pai, se o primeiro filho homem se ele é homem, ele toma esse lugar do pai dentro do sistema familiar. Às vezes por responsabilidade, se sentir responsável, às vezes até por um pedido do próprio pai, o pai que sente, às vezes vem de uma doença e fala para o filho: agora você é o homem da casa, você é o responsável. E esse filho se sente nessa obrigação. Ele acaba, por um pedido do pai, ou por um sentimento, um entendimento de que agora ele é o responsável, agora ele é o homem da casa, agora ele tem que fazer isto. E ele toma o lugar desse homem da casa, do pai da casa. Às vezes, antigamente, acontecia mais que o filho mais velho acabava se tornando até o pai, né? De certa forma, é irmão, mas o pai dos filhos menores. Ele ia prover como o pai faria, né? Prover o sustento da casa, enfim, cuidar da mãe. Então, quando de forma inconsciente, ou por uma crença, ou até pelo pedido de um pai mesmo, esse filho toma o lugar desse pai, ele sai da ordem, ele sai da hierarquia. Mas, Adriana, se perde um pai, não pode, esse filho mais velho, né, ele não pode assumir a responsabilidade? Pode, mas no lugar de filho, e não como agora eu sou o homem da casa, eu sou o responsável pela casa, eu me coloco no lugar, o nosso pai não está mais aqui, eu me coloco no lugar do pai. Nesse sentido, traz desarmonia para a família. Por quê? Para os irmãos, ele é irmão, ele não é pai. Então, vou trazer um outro exemplo muito interessante que eu ouvi de um professor meu. Ele trouxe bem assim, essa é uma história de Bert Hellinger. Em um dos congressos de Bert Hellinger, um homem estava lá para fazer constelação. E Bert sentiu uma energia muito paternal nesse homem. E isso chamou muita atenção de Bert. Essa energia paternal desse homem. Não que ele era paternal, mas tinha uma presença muito forte de um pai ali. E a hora que esse homem veio para fazer a constelação nesse congresso, ele trouxe que ele não conheceu o pai dele.
o pai dele foi chamado para a guerra e a mãe estava grávida e o pai faleceu em combate, em guerra. Quando esse homem nasceu, essa criança, né, nasceu, a mãe dele sempre trazia, mesmo o pai tendo falecido, trazia a presença do pai. Por exemplo, se o teu pai estivesse aqui, ele estaria orgulhoso de você ao ver você realizar isso. Onde o seu pai está, ele está te vendo. Ele está pulando de alegria ao ver tudo que você está conseguindo. Por exemplo, uma boa nota na escola, um primeiro emprego. Então, essa mãe fazia questão o tempo todo de mostrar para esse filho o quanto o pai estaria orgulhoso dele, ou da onde o pai estivesse, né? Ele estava vibrando de alegria, de orgulho. Então, esse filho, ele cresceu, o pai não estava presente fisicamente, mas a mãe sempre trazia, ela não ocupou o lugar do pai, né? Ela ficou no lugar de mãe e sempre trazia o orgulho que aquele pai teria desse filho, ou estava tendo desse filho. E isso não deixou nesse homem a dor, a falta de um pai. E essa mãe não ocupou o lugar do pai. Então, a família fluiu e esse homem prosperou, ele foi para a vida. Então, seguindo, como eu trouxe atrás no vídeo anterior, o pertencimento, que todos têm o seu direito de pertencer, hoje trazendo a ordem ou a hierarquia, que é importantíssimo ter essa hierarquia dentro da família. E um outro exemplo, quando não se tem, não há respeito da hierarquia dentro da família, corre-se um grande risco de, quando vai para uma empresa, ter dificuldades de respeitar hierarquia. Se observa que a grande maioria das pessoas que tem dificuldade de respeitar hierarquia dentro de uma empresa é porque dentro de casa também não se seguiu, não teve essa hierarquia em harmonia.